Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Em nosso Planalto Frio, de pinheiro, campo e erva mate, está integrada, como uma realidade iniciada em 1871, a colonização polaca. A colônia polaca faz parte da paisagem com sua apresentação típica, com a igreja, o cemitério ao lado e a casa do vigário. O colono polaco adaptou-se. Teve problemas, como sempre existem, e seria impossível que não existissem na imigração de um meio muito diferente do de origem. Por ser o Paraná, dos 3 estados do sul do Brasil, a região que atraiu em maior número o imigrante polaco, quando este estado amanhecia e se expandia, esboçando e fazendo adivinhar a realidade futura, ainda longínqua, a colônia polaca plantou um marco na evolução desta terra. Não se pode pensar o Paraná sem a figura do imigrante polaco e as contribuições que ele trouxe. Houve, assim, uma identificação do polaco com o Paraná. Este Estado pensou ter um monopólio dessa imigração. De fato, o Paraná ficou o dono do polaco. Podemos dizer aqui, o polaco é nosso. Confirmando a tese de Gilberto Freire da assimilação regional como caminho para a assimilação nacional, criou o tipo específico do polono paranaense, como integrante do continente cultural brasileiro. Ao contrário do resto do país, aqui o sobrenome polaco não soa estrangeiro. Apesar de sua frequente dificuldade de grafia, o sobrenome, de origem polaca, é uma versão que se compreende e da qual os paranaenses luso-brasileiros se habituaram e avaliam como sendo coisa genuinamente paranaense. Durante o período da imigração, o Paraná ficou bastante conhecido na Polônia. Os agentes de imigração apresentavam o Estado como sendo escolhido por Deus. É a tal esperança pela Canaã brasileira que os polacos começaram a acreditar na lenda quase divina que dizia mais ou menos assim: o Paraná até então estava encoberto por névoas e que ninguém sabia de sua existência. Era uma terra em que corria leite e mel. Então, a Virgem Maria, madrinha e protetora da Polônia, ouvindo os apelos que o sofrido camponês polaco lhe dirigia, dispersou o nevoeiro e predestinou-lhe o Paraná. Tal decisão
a Virgem Maria comunicou ao Papa, o qual, sensibilizado pelos destinos da cristandade polaca, convocou todos os reis da terra para sortear a posse de tal território. Por 3 vezes consecutivas foi tirada a sorte e sempre o Papa era o contemplado. Então o Papa solicitou ao imperador que doasse essas terras aos polacos, para que a tivessem a fartura e ali viver felizes, expandindo seu cristianismo. Folhetos do governo brasileiro na Polônia diziam e grafavam esse texto: para o Paraná já tinham chegado imigrantes de outras nacionalidades. Eram argelinos, franceses, suíços, alemães, ingleses e irlandeses. Mas esses imigrantes logo se dispersaram e muitos voltaram para suas nações de origem. Somente a partir de 1871, com a chegada dos primeiros polacos a Curitiba, o processo de colonização com imigrantes europeus começou a dar resultado. O governo fazia-os vir àqueles imigrantes anteriores aos polacos por sua própria conta, custeando a viagem da Europa ao Brasil. E sustentava-os até que pudessem manter-se com os frutos da terra. O primeiro a conscientemente apostar nos polacos foi o presidente de província Adolfo Lamenha Lins, que oferecia as seguintes condições aos imigrantes: medidos e demarcados os lotes de terra de cultura nos arredores da cidade, traçadas as estradas, entrega-se um lote a cada família, como uma casa provisória, regularmente construída. Ao colono maior de 10 anos, dá-se como auxílio de estabelecimento 20 mil réis. Cada família recebe mais 20 mil réis para a compra de utensílios e sementes. Logo que o colono se estabelece, é empregado na construção de estradas do núcleo, recebendo ferramenta necessária, e cessa, então, a alimentação por conta do governo. Em cada núcleo colonial, funda-se uma escola e edifica-se uma capela, com exceção daqueles que, por muito próximo da cidade, dispensam esta construção. Além do trabalho nas estradas do núcleo colonial, encontra o colono serviço nas obras públicas gerais. Estabelecidos por esta forma, ficam os colonos entregues à sua própria iniciativa e somente obrigados a pagar, do regulamento de 1867, a sua dívida ao governo. Esta dívida, pelo que respeita aos gastos feitos desde a chegada do colono a esta província, ainda não excedeu 500 mil réis para cada família de 5 pessoas. Termo médio, incluído o preço das terras e garantido pelo valor real do lote, casa e acessórios, achando na cidade pronto mercado para o produto de sua lavoura e fácil consumo de lenha, hortaliças e pequenas indústrias. O colono pode, em tempo breve, libertar-se dessa dívida para com o Estado e habilitar-se a desenvolver a sua lavoura. Contudo, esta dívida nunca foi cobrada aos imigrantes. O presidente da província acreditava que os descendentes desses imigrantes seriam a mão de obra tão necessária para povoar os sertões do Paraná. Numa fase inicial, eles foram assentados ao redor da capital e formariam o chamado Cinturão Verde, de abastecimento
alimentício da população de Curitiba. Lameia Lins propunha e executava. No curto período de seu governo, conseguiu instalar com sucesso as colônias de Santa Cândida, Orleans, Dom Pedro, Dom Augusto, Tomás Coelho, Lameia, Santo Inácio e Riviere. O Consulado-Geral da Polônia, no Paraná, realizou um censo em 1937. Os polacos eram, portanto, quase 10% da população do estado e 14% da região metropolitana de Curitiba. O Pilarzinho, com o término da Guerra do Paraguai, fez com que a Câmara Municipal de Curitiba, preocupada com os combatentes brasileiros que começaram a voltar, propôs, em 11 de agosto de 1870, a criação de uma colônia municipal no Pilarzinho, com o intuito de conceder terras aos soldados do Império. Eis alguns de seus artigos. Artigo 1º. É destinado uma área não inferior a meia légua quadrada nos terrenos do patrimônio da Câmara Municipal de Curitiba, no quarteirão do Pilarzinho, à margem esquerda do rio Barigui, que terá por limites, por um lado, tomando como ponto de partida o mesmo rio Barigui, a linha divisória entre os terrenos de patrimônio municipal e os de propriedade particular. Dos moradores da Cachoeira, para os colonos que quiserem nela fundar espontaneamente estabelecimentos agrícolas. Artigo 7º. Os colonos que se estabelecerem na referida área ficam isentos do foro municipal dentro do primeiro ano, assim como dos emolumentos do título de aforamento perpétuo que se lhes concederam. As primeiras concessões de lotes foram feitas para 24 voluntários da pátria. Em seguida, em 1871, foram para os mais de 80 chefes de família dos imigrantes polacos transferidos da colônia Dom Pedro de Brusque. As ideias de Lameia Lins de formar um cinturão verde em torno de Curitiba favoreceu a instalação das diversas colônias de europeus. Por ordem cronológica, os polacos foram assentados nas colônias de Curitiba em 1871 no Pilarzinho, 73 no Abranches, 75 em Santa Cândida, 76 Nova Polônia, que compreendia as colônias Lameia, Santo Inácio, Orleans, Dom Pedro, Moçungue e Dom Augusto. Em 77, Riviere, hoje conhecida como Ferraria. 78, Murici, Zacarias, Inspetor Carvalho e Coronel Acioli. Também foram criadas as colônias de Serrinha, em Contenda, Tomás Coelho e Guajuvira, em Araucária. O documento que registra oficialmente a chegada da imigração polaca no Paraná e, consequentemente, em Curitiba, é um atestado da Câmara Municipal que diz: Câmara Municipal de Curitiba atesta, a requerimento de Sebastião Edmundo Saporsky, o seguinte: primeiro, que existem estabelecidas no Rocio desta capital as mais de 34 famílias polacas constantes da relação apresentada, ocupando lotes de terrenos da colônia Pilarzinho e outros terrenos que requereram a esta Câmara e obtiveram por carta e foro. Segundo, que as mesmas famílias polacas são dedicadas ao trabalho, excelentes lavradores e muito morigerados. Terceiro, que não consta a esta Câmara tivessem estas famílias recebido quaisquer favores ou adiantamentos pecuniários do governo para estabelecimento. Passo da Câmara, 15 de outubro de 1873. Eu, Inácio Alves Correia, secretário, subscrevi. O presidente da Câmara Municipal assinou: Antônio Augusto Ferreira dos Santos. O primeiro polaco paranaense? Pode não ser o primeiro polaco nascido no Brasil, mas provavelmente é o primeiro do Paraná. Sob o número 414 nos
registro de nascimento da velha Igreja Matriz de Curitiba está assinalado. Aos 28 dias do mês de outubro de 1871, nesta matriz de Curitiba, batizei e pus os olhos santos no inocente Ian, nascido a 6 deste mês, filho legítimo de Grzegorz, Hila e de Maria. Polacos foram os padrinhos Fabian Bartik e Rosália Pampur. Também polacos e fregueses desta paróquia, do que fiz este assento, o vigário Agostinho de Lima. No mesmo livro, mais adiante, o registro 415 aponta: nascimento de Úrsula, a 27 de outubro de 1871, filha legítima de Fabian Bartik e Edwiges Purkot. Polacos, junto a João e Úrsula, Leopoldo, filho de Filipe e Elżbieta Purkot, são os primeiros paranaenses etnicamente polacos. A Câmara Municipal de Curitiba, para facilitar a administração da zona agrícola, que formava o cinturão verde da cidade, criou em 1892 o distrito Nova Polônia. O distrito compreendia a região onde hoje são os bairros de Campo Comprido, em Curitiba, Orleans, e Ferraria, no município de Campo Largo. A decisão de criar o distrito se deveu ao grande número de imigrantes polacos assentados nas colônias daquela região. No ano seguinte, em 1893, em função do grande número de habitantes, inclusive imigrantes italianos, foi instalado um cartório na antiga estrada do Mato Grosso, atual Rua Eduardo Sprada. Na verdade, Edward Sprada, polaco. O distrito de Nova Polônia existiu durante 46 anos, sendo extinto apenas em 1938. Este Sesc centenário é tão somente na imigração polaca em Curitiba, e não no Brasil. A presença polaca no Brasil vem de muito longe, desde o 22 de abril de 1500, da chegada de muitos grupos em décadas anteriores em outras partes do país, confirmam que os polacos já estavam em solo brasileiro, dos quais são testemunhas Hieronim Durski, Sebastian Saporski, Antoni Zielinski, Robert Trompowski, Santin Languski, Andrzej Przewodowski, Piotr Czerniewicz, Augustin Lipinski, Józef Warszewicz, Florestan Rozwadowski, Karol Strecinski, Fedor Orich, Jan Stolman, Karol Mikosewicz. Parabéns aos 150 anos dos polacos, da Polônia, do Brasil e Curitiba. Curitiba. Moje polskie serce wróciło, serce, które mój dziadek przyniósł mi z daleka, serce zdruzgotane, serce podeptane, serce poety.